Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área. Começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Hoje, dia 21 de julho de 2025, começando a semana, segunda-feira. Agora são aproximadamente 11h40 da noite. Lembrando que na sexta-feira nós não tivemos análise aqui no canal, pessoal, em virtude das movimentações no Bitcoin. Tínhamos passado aí um cenário ao longo da semana e basicamente tínhamos um range de trabalho. Evidentemente, não vi necessidade de trazer mais um conteúdo para vocês que basicamente não traria valor agregado, em vista de que já tínhamos passado aí um cenário macro. Então, vamos começar rapidamente pelas três principais bolsas, em vista de que nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no calendário econômico norte-americano. Tecnicamente tivemos um dia positivo. Somente Dow Jones teve aí um recuo bem simplório de 0,04. S&P fechou em alta de 0,14 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,38. Pessoal, no Bitcoin tivemos uma alta também bastante simplória, apenas 0,10. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 117.461 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada e quais são as perspectivas de movimentação do preço, no término do dia de hoje, já pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, vou reduzir o tempo gráfico aqui para 4 horas. Basicamente, nós tínhamos uma condição instaurada na última análise. Estávamos aqui na proximidade dos 120 mil dólares. Evidentemente, naquela ocasião, vinha se caracterizando a possibilidade de confirmação de rompimento. Sabíamos que era um ponto-chave, pessoal, era um ponto bastante conflitado, porque mudaríamos o range de trabalho entre a região dos 120 mil a região dos 130 mil dólares. Então, basicamente, eu mantive bastante cautela ao que tange a questão da confirmação, justamente, pessoal, porque eu sabia que era um ponto que poderiam haver surpresas, né? Eu mencionei que o necessário aí para uma confirmação mais forte, digamos, seria o fechamento do diário na sexta-feira acima aqui, tá, pessoal? Da nossa marcação. Então, o que que a gente percebe, né? Quando fechou, pessoal, o candlestick, que houve a abertura a 1 da manhã, né? Tecnicamente fechando às 5 da manhã, vocês percebem que ele fechou abaixo. Ou seja, houve a recusa de preço e reforçou basicamente aqui a minha cautela, pessoal. Então, muitas vezes tem que tomar cuidado. Existem muitas pegadinhas. Colocamos aí uma possibilidade para os mais agressivos, a questão do stop abaixo aqui da marcação, porém, de fato, é o que eu sempre falo, né? Às vezes a análise de fora do mercado ela é muito mais saudável, em contrapartida aos que sempre tendem a estar aí buscando operações. Então, para quem ficou acordado até às 5 da manhã, viu a recusa de preço e, evidentemente, viemos buscar aí níveis superiores. Obviamente, pessoal, às 5 da manhã eu estava dormindo, né? Eu não consegui acompanhar aqui o fechamento do candlestick e, obviamente, era mais um motivo, né, para a gente manter aí a cautela, né, assistindo de fora, porque o horário também não ajudava, né, na ocasião aí da nossa condição do nosso gatilho. Então a gente teve, pessoal, basicamente o preço trabalhando dentro dos dois ranges que foram estipulados aí já há algum tempo e evidentemente eu não vi necessidade de trazer, mais conteúdo para vocês na sexta, porque seria encheção de linguiça, né? A gente passou aí
a semana passada inteira trabalhando aí alguns pontos que seriam importantes, onde haveria possibilidades, né, de retrações por parte dos compradores, né, os famosos pullbacks. Então a gente percebe que houveram diversos pullbacks aqui dentro, né, pessoal, do nosso range de trabalho. A gente mencionou aí a proximidade do 117, mencionamos aqui na proximidade da máxima na terça-feira passada, próxima aí dos 115.800, e a gente acabou, né, basicamente se aproximando aqui no dia de hoje. Evidentemente, não é a região mais forte. Teoricamente, eu ainda volto a reforçar a região aqui na proximidade dos 115.200, fazendo alusão à mínima do dia 11, e obviamente temos um outro fator aí importante, que é a questão da média de 20 períodos no diário. Tivemos uma atualização do valor e estamos basicamente paralelo aqui, né, pessoal? Fazendo alusão à mínima do candlestick de sexta, o que reforça a tese de que os compradores, né, poderão tentar manter o preço acima e, obviamente, né, a gente colherá aí as evidências que serão deixadas. Então, pessoal, o que que a gente precisa analisar daqui em diante, tá? Qual que é o cenário? Temos que acompanhar os pontos que são importantes que você esteja atento. Vamos novamente reduzir o tempo gráfico para 4 horas. A gente tem novamente, pessoal, uma condição que será imposta ao que tange a possibilidade de buscar níveis superiores, tá? Então, o primeiro ponto aqui seria o rompimento com confirmação da média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas. Temos aqui a proximidade dos 118 mil. Obviamente, a gente vai fazer aí o famoso arroz com feijão, confirmação de rompimento, pessoal. Dois candlesticks fechando acima da média, os dois prevalecendo volume comprador e com pelo menos um caracterizando força, né? Se tivermos essa condição acionada ou gatilho acionado, a gente tem uma grande possibilidade de buscarmos novamente a região próxima dos 120 mil e, evidentemente, uma tentativa que vem se delineando, pessoal, que é uma estrutura de topos descendentes. Então, evidentemente, eu tenho topos cada vez menores aqui, ó, pessoal. Isso, de fato, precisa ser quebrado para que possamos buscar aí níveis superiores de preço na iminência de uma tentativa de se aproximar do topo histórico lá na proximidade dos 123.300. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a questão para quem está almejando aí uma reação mais incisiva por parte dos compradores, é a questão deste gatilho que foi mencionado. Acho que vai nos dizer muito a respeito, pessoal, a questão do fechamento desse candlestick atual aqui para nós, fechamento a 1 da manhã. A gente tem mais 1h10 aproximadamente até o seu fechamento, e é óbvio que se tivermos a prevalência de volume comprador, de preferência o martelo, trará facilidade aqui, pessoal, para acionar a nossa condição, o nosso gatilho. Então é importante acompanhar o fechamento desse candlestick, porque ele poderá trazer propulsão aí para os compradores nessa tentativa, né, de acender o preço novamente. Beleza? Então acho que basicamente é isso, não tem muito o que passar para vocês. Obviamente, pessoal, tendo a recusa de preço, a não confirmação e prevalecendo o volume vendedor neste candlestick atual, a gente poderá buscar níveis inferiores novamente, e eu acredito que os compradores tentarão alguma coisa aqui, pelo menos na proximidade dos 115 e 100, tá, pessoal? Então temos aqui a nossa marcação de suporte, além da média de 20 períodos no diário. Lembrando, pessoal, que também na ausência de volume comprador, estrutura descendente, é importante você reduzir o tempo gráfico para analisar volume, os candlesticks que serão presentes.
tudo isso é fundamental. Na ausência, a gente poderá, né, sim buscar níveis inferiores e, basicamente, a região mais forte seria a região do 112, tá? Lembrando que no meio do caminho, pessoal, temos possibilidades também de retrações por parte dos compradores, talvez aqui na proximidade do 113 e 250, fazendo alusão à abertura e fechamento desses dois candles, porém, mais fortalecido seria a região de fato aqui da região dos 112. Então, basicamente, este é o cenário. A gente precisa acompanhar como será o fechamento desse candlestick atual. Irá nos ajudar bastante, pessoal, se tivermos a prevalência de volume comprador, de preferência com martelo em formação, porque a questão do gatilho, né, será mais facilitada em relação ao seu acionamento, a questão do rompimento com confirmação. Agora, fica mais difícil, né, se prevalecer aí volume vendedor, teoricamente, analisando também no diário, a gente percebe já há alguns dias, né, a prevalência de volume vendedor. É óbvio, pessoal, que hoje prevaleceu o volume comprador, mas a formação do candlestick, né, nós não identificamos força, né, e um pavio muito alongado, né, ou seja, os vendedores fazendo aí uma certa pressão justamente para buscar níveis inferiores ao que denomina-se também a realização aí parcial ou integral de operações, né? São grandes investidores colocando dinheiro no bolso em virtude, né, da amplitude de alta que tivemos aí nas últimas 2 semanas, tá, pessoal? Então, acho que basicamente este é o cenário no gráfico. Lembrando que amanhã teremos discurso de Jerome Powell. Isso pode impactar os mercados de renda variável às 9h30 da manhã. Com bastante atenção naquilo que Powell irá falar em seu comício. E eu acredito que seja isso de mais relevante aqui para nós no dia de hoje, dia 21 de julho de 2025. Então vamos todos juntos acompanhar. São estes níveis, né, pessoal? Este cenário que temos para o momento, os pontos relevantes, e vamos ver como o mercado irá se desempenhar até a nova análise de amanhã, para a gente analisar juntamente aqui e dar continuidade nos trabalhos, que é a tentativa de antecipar a movimentação do preço. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha no livro para a gente finalizar a análise de hoje. Vamos lá, pelo lado dos vendedores, a gente vê, pessoal, a acumulação de lotes em demasia na proximidade dos 120 mil. Então, justamente, tá, pessoal, na nossa resistência, o que fortalece a tese da marcação, inclusive fortalecendo também a questão da descendência de topos que temos aqui. E mais para cima, talvez aí na região do 121, também faça sentido, quase 9,3 milhões de dólares posicionados. Também faz sentido, pessoal, basicamente foi a proximidade aqui onde houve a tentativa de confirmação de rompimento, porém, posteriormente veio a recusa de preço. Também faz sentido a gente ter aí lotes posicionados, porém, o que a gente percebe que no atual preço a mercado até a região dos 120 mil, temos um livro pulverizado, que seria bastante interessante a gente conseguir a prevalência de volume comprador no candlestick atual para a tentativa de rompimento com confirmação e a busca de forma facilitada a região novamente dos 120 mil, tá, pessoal? Então vamos torcer e quem sabe adentra mais volume comprador aí nos próximos 65 minutos e quem sabe a gente tem aí um revés diante do que está sendo agora, que é a prevalência de volume vendedor aqui para nós. Pelo lado
dos compradores, pessoal, um livro bastante pulverizado. A gente vai ter talvez uma acumulação na região do 116, basicamente onde foi a retração aqui, pessoal, já no dia de hoje, agora mais cedo. Talvez faça sentido também os compradores tentarem algo novamente. Na região do 115, a gente tem aí quase 10,5 milhões de dólares posicionados e talvez faça mais sentido em vista de que temos o nosso suporte, a média de 20 períodos e agora também a acumulação de lotes. Então, muito cuidado nesses pontos, justamente porque temos lotes posicionados também, pessoal, dinheiro na mesa, esperando aí o destino do preço. Beleza, acho que é isso então, pessoal. Para hoje até amanhã, acho que basicamente esses são os pontos mais importantes. Acho que o cenário foi bastante destrinchado aqui para vocês. Vamos todos juntos acompanhar. A gente retorna amanhã para analisar tudo o que rolou e de fato trazer aí um cenário atualizado aqui para vocês do canal. Fechado? Então é isso. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito importante para que o canal possa atingir o maior número de pessoas de forma orgânica. E a gente retorna amanhã, dia 22. Te desejo uma excelente semana, uma boa noite e um grande abraço.